pelo nome do nosso Senhor Jesus, falaremos sobre a descendência de Caim e a descendência de Sete, o abençoado, e a descendência de Caim, os amaldiçoados. Quem amaldiçoou foi Deus. Amaldiçoou a descendência de Caim, não é? E piorou com o seu tetaraneto, Lameque, primeiro homem, não é, de mau caráter sobre a face da terra. E o diabo se aproveitou da oportunidade, não é, de multiplicar a maldição de Caim e fazer percorrer sobre a face da terra. Por isso Deus destruiu, não é, o primeiro mundo, o tempo de Noé, com água. O que é que Deus fala sobre a descendência de Caim? Para em Lameque. Lameque herdou 70 vezes 7 a maldição de Caim. Se tornou, naquele tempo, o pior homem sobre a face da terra. O mais amaldiçoado, não é? E deixou com as suas palavras, quem o matar seria pior ainda. Se ler a descendência de Caim, não é? Porque Caim, ele para ter a sua descendência, ele tinha que ir buscar as suas irmãs. Casou com uma das suas irmãs. Naquele tempo não existia casamento, mas pronto, não é? Ele teve, porque ele andou fugido, errante pela terra, amaldiçoado, e nada dava certo. A descendência, para que você saiba, a descendência de Caim é a raça branca desse mundo que não se converte a Cristo. E jamais vai se converter. Estão amaldiçoados se não aceitarem a Cristo, não é? Porque o Cristo veio somente para a descendência de Sete, que através de Abraão, não é, veio nascer o nosso Senhor Jesus, e o povo de Israel que não aceitou, que é a descendência de Abraão, então Deus abriu as portas ao mundo, não é? Para alcançar os filhos, não é, amaldiçoados, a descendência de Caim, que perpetuou através de Lameque, não é? Atravessou as águas do dilúvio, não é? E permaneceu através de Cã, na terra de Canaã. Até hoje, não é? A descendência de Caim, a descendência amaldiçoada de Caim, é que desenvolveu o mundo antigo e o mundo de hoje. O mundo moderno de hoje é desenvolvido, não é? Pela descendência de Caim. Se você ver o que está escrito aqui na Bíblia da descendência de Caim, e olha que é curto. Começa em Caim e acaba em Lameque. Mas explica tudo. Quem são a descendência de Caim e de Lameque? A descendência amaldiçoada. O que é que eles fizeram? Eles desenvolveram o mundo. Eles criaram as cidades, não é? Eles criaram os instrumentos musicais. Eles criaram, não é, as ferramentas de trabalho. Foram eles que desenvolveram, é eles que continuam a desenvolver o mundo. A descendência amaldiçoada de Caim, que na verdade é a raça branca. Muita gente pensava no passado que é a raça negra. Tem nada a ver, não é? Se ler aqui, quem desenvolve este mundo, quem cria as coisas hoje em dia, é mais a raça branca. Os países mais desenvolvidos. E é nos países mais desenvolvidos que não há aceitação da pregação do Evangelho. Prega-se o Evangelho, mas ninguém aceita. As pessoas pregam o Evangelho na África, vão multidões e aceitam. Quer dizer, a nação amaldiçoada de Caim, praticamente, está aqui na Europa espalhada pelos países, não é, de raça branca, que não aceita o cristianismo. Ainda que o cristianismo esteja lá, não aceitam. São amaldiçoados, não é? Mas aqueles que aceitarem, não é? Deus tem poder para os transformar em filhos de Deus, não é? Para você entender, é só ler aqui a descendência de Caim e você vê que foi Caim, não é? Caim não, Lameque, que matou a Caim. Por ter matado a Caim,
ele herdou essa maldição. Mais tarde, não é? Já Adão, com 130 anos, Adão teve um filho. Então, entre os 100, porque Adão esteve 100 anos dentro do jardim do Éden, não teve filhos, que eles nem sabiam que estavam nus, como poderiam ter filhos, não é? Não tiveram filhos, não é? Só tiveram quando saíram, né? Foram expulsos do paraíso. Então tiveram Caim, que era o mais velho, que matou Abel, todos sabem da história, e só 30 anos depois é que tiveram um filho homem. Quer dizer, depois de Abel, Adão e Eva só tiveram mulheres. Por isso é que Caim andou errante pela terra, não é? Pegou sua mulher, foi lá para a terra de Nod, não é? E lá edificou uma cidade chamada Enoque, do seu primogênito, filho primogênito. Essa cidade de Nod não existia no tempo de Caim. Mas quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. E já nesse tempo já existia. Ele tinha conhecimento dessa terra de Nod, que era a localização, não é? Para que eles soubessem, no tempo de Moisés, onde era. Porque quem deu, não é, Gênesis para Moisés foi o próprio Deus. E Deus não mente. Antes de Abel e Caim, não é? Não existiu ninguém. Adão foi o primeiro homem que Deus criou sobre a face da terra. Antes de Adão não existia homem algum. Deus não criou ninguém antes de Adão. Nós devemos seguir sempre e buscar um entendimento, não é? O discernimento dentro da palavra de Deus, não é seguir, né? Conversas fiadas que existem pela internet. Deus criou homem e mulher, Adão e Eva. Deus não criou duas mulheres. Deus não criou Lilith. Isso é conversa fiada. Se Deus disse que criou Eva, Deus é verdadeiro. Deus criou Eva. Deus criou Adão. Veio Caim primeiro, depois veio Abel. Caim seguiu o caminho das trevas, não é? Porque o diabo o usou para que ele fosse o primeiro homicida. Por isso que o Senhor Jesus disse que quem? Não é? Que o diabo foi homicida desde o princípio. Não é? Foi ele que indagou, instigou, não é? Ali pressionou Caim com a inveja, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o dele. Então, por causa disso, pela inveja, o diabo usou para matar Abel. Mas 30 anos depois, Adão teve um filho exatamente igual a ele. Fisicamente, não é? E a partir desse filho, não é? Sete, ele teve um filho que deu continuação, não é? Ao povo de Deus naquele tempo. Quer dizer, Deus organizou tudo, não é? E começaram a adorar a Deus. E o Espírito Santo agia no homem. Até um certo ponto. Que eles vieram e se cruzaram com a descendência de Caim. Na verdade, de Lameque, amaldiçoada. E nasceram os gigantes. O gigante já era descendência já de Caim. Em Lameque. Nasceram os valentes quando eles se cruzaram, não é? Com as mulheres, filhas de Caim, da descendência de Caim. E esses valentes que mataram os gigantes. Uma guerra, uma violência sobre a face da terra naquele tempo. Porque essa maldição de Caim gerou gigantes. E depois que essa maldição foi quebrada, que só foi depois mais tarde ali na terra de Canaã, através, não é, da descendência de Cã, que é a descendência dele, não é? Que Cã é descendente, não é? De uma das mulheres dos filhos de Noé, que trouxeram descendência de Lameque, amaldiçoada, e por uns anos ainda nasceram gigantes, mas depois desapareceu essa maldição. Não é? Vejamos que hoje não nascem mais gigantes, para você poder entender.
não é? Que Deus usou Sete, não é? Para trazer a descendência abençoada sobre a face da terra, que chegou, não é? A Noé, de Noé a Abraão, de Abraão ao nosso Senhor Jesus. E ao povo de Deus também, que gerou o povo de Deus, não é? Aqui na terra. Deus previu tudo, Deus viu tudo. E Deus criou o seu próprio povo. De antemão, já desde Sete, antes de escolher e abençoar o seu próprio povo através de Abraão, né, por causa da sua promessa que abençoaria todas as famílias sobre a face da terra, não é? Através de Abraão, por causa da aliança que ele fez com Abraão. Quer dizer, vejamos que hoje em dia há muita gente amaldiçoada, não é? E a maldição que vem do passado, ela perpetua-se, se ela não for quebrada. Ela passa de geração em geração. Só com o nosso Senhor Jesus, não é? É que as maldições são quebradas. Vejamos que Lameque, que herdou toda a maldição de Caim e passou para a frente. A maldição não acabou. Ela permanece até hoje, não é? Ela permanece até hoje. A terra não dá sua força como no início por causa da maldição. Deus amaldiçoou a terra, não é? Principalmente para os amaldiçoados. Ainda que parece, não é, que eles prosperam sobre a terra, não é? Mas tudo isso é um engano. O povo de Israel, não é, foi para a terra também de Canaã. Teve as suas dificuldades, mas aquela terra foi prometida a eles. Abraão foi para o Egito, não é? No tempo de escassez ali na terra de Canaã. Mas Deus prometeu a bênção ali na terra de Canaã. Para que é que ele foi lá para o Egito? Mas ele foi lá para o Egito. E mesmo lá no Egito, com a sua mentora, Deus o abençoou. E trouxe de lá riquíssimo. Cheio de animais, cheio de riquezas. Mesmo tendo falhado. Por quê? Porque ele era abençoado por Deus. Não é? Não existe homem perfeito sobre a face da terra. Abraão não era perfeito. Por isso é que Deus disse para ele, anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, quando nós andamos segundo a palavra de Deus, na presença de Deus, é mais difícil a gente cometer erros. O erro é do próprio ser humano. Nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos. Cada um da sua maneira, do seu jeito, não é? Porque não somos iguais, não é? O que é fraqueza para mim não é para você. O que é para o outro não é para mim. Mas nós obedecermos aos 10 mandamentos, à palavra de Deus e andar reto diante de Deus, evita com que nós venhamos a cometer erros e a colher, não é, o fruto amargo desse erro. Porque todo o erro que a gente comete, a gente colhe, não é? A não ser erros que a gente comete sem conhecimento. Esses a gente não colhe. Mas conscientemente você pecou, conscientemente você errou, você vai colher. É a lei da palavra de Deus. Deus disse, ela se cumpre. Ela se cumpre. É o espírito da palavra de Deus que permanece vivo até hoje, que faz cumprir. Isso não é karma. Tem pessoas que dizem que é karma. Isso é conversa fiada do diabo, né? Isso é a palavra de Deus ativa, que é o espírito de Deus, né? Aquilo que plantar, colherá. Pessoas que são amaldiçoadas, não é? É porque plantaram para isso. E têm plantado para isso. E colheram a morte. Simplesmente, não é? Então pense nisso, que esse estudo hoje sirva para a sua reflexão sobre a maldição. A maldição, ela tem que ser quebrada em nome do Senhor Jesus. Senão, ela perpetua-se, não é? Veja que essa maldição que está sobre a face da terra é porque as pessoas não têm aceitado o nosso Senhor Jesus. E só Ele pode quebrar as maldições. E vem desde Caim, passou para Lameque, não é? Para Cã, e tem se estendido até os dias de hoje. Não foi quebrada essa maldição com a volta do nosso Senhor Jesus. Jesus veio para salvar aqueles que o aceitarem.